Muito rapidamente, muito brevemente, o que são as constelações, quem é o seu criador, Bert Hellinger. Portanto, aqui as constelações são um tipo de terapia sistémica familiar desenvolvida por Bert Hellinger, que se foca nos conflitos psicológicos e emocionais que tiveram origem na história familiar ou nos relacionamentos familiares da pessoa. Pronto. Este método consiste em trabalharmos em grupo, em que cada pessoa vai representar um membro da família. Isto em constelações em grupo. No entanto, também pode ser trabalhado com bonecos, com âncoras, com almofadas, com papéis, com fotografias, em que cada um destes elementos representa esse elemento ou esse membro da família. Pronto. Este trabalho não se vai limitar apenas à pessoa que coloca o tema, porque sendo nós um sistema, mexendo-se um elemento, os outros elementos vão se reorganizar. Pronto, daí que quem coloca tema numa constelação, muitas vezes isto vai reverberar não apenas na própria pessoa que colocou o tema, mas em vários intervenientes da própria família. Pronto. E o objetivo é sempre o equilíbrio e que as coisas sejam resolvidas com todo o amor e compaixão possíveis. Então aqui Bert Hellinger, que foi o criador das constelações, ele nasceu na Alemanha no início do século XX, mais ou menos, foi em 1925. Ele estudou filosofia, estudou teologia, ele entrou para um seminário, foi sacerdote durante 25 anos, e destes 25 anos de sacerdócio, 16 anos da vida dele, ele esteve a viver na África do Sul, numa tribo Zulu, muito ligada a dinâmicas relacionadas com a ancestralidade, e ele ali viu a importância de muitas coisas que se calhar nós acabamos já aqui no mundo dito evoluído, vá, a que nós acabamos por perder, como a ordem, a hierarquia, a importância de quem veio antes. Entretanto, ele saiu, quando sai do seminário, ele continua a estudar e continua a estudar áreas dentro da psicologia, a psicanálise, a terapia familiar, programação neurolinguística. Portanto, ele foi continuar aqui a estudar e contactou com vários terapeutas dentro da área sistémica e área familiar. E então, o que ele se apercebe é que existem várias dinâmicas dentro de um sistema familiar, como as lealdades invisíveis, este equilíbrio que eu vos falei há pouco entre o dar e o receber, nos relacionamentos entre familiares, apercebe-se da importância da hierarquia e da ordem, e através da experiência que ele foi tendo, a experiência prática que ele foi tendo nos atendimentos que ele fazia em grupo, ele acaba por desenvolver a sua própria terapia familiar, que depois deu o nome de constelações familiares. Pronto, então ele aqui vai seguir 3 leis principais, que numa formação são mais esmiuçadas e são vivenciadas, não é? Que são as chamadas ordens do amor. E que nas ordens do amor nós temos a ordem do pertencimento, ou da pertença, todos têm o direito a pertencer, a ordem da hierarquia, ou seja, todos têm o seu lugar e dentro desse lugar há uma hierarquia, portanto os filhos vêm depois dos pais e os avós vêm ainda antes destes pais, por exemplo. A ordem do equilíbrio, o tal equilíbrio entre o dar e o receber. Portanto, se uma pessoa dá na sua família, nós estamos muito rápido no dar e estamos muito habituados a isto, a dar, e acaba por haver um desequilíbrio nas relações. Em simultâneo, nós falarmos de nós, desta genética vem-nos da mãe, sem esquecermos também, nem querendo excluir a carga genética do pai, mas vamos aqui um olhar sob a perspectiva do que nos vem da mãe e hoje relativa ao amor próprio e à nossa autoconfiança. Pronto, então vamos abordar a influência da mãe numa perspectiva de nos cuidarmos, numa perspectiva de amor próprio, de trabalharmos o nosso amor, de como é que fazemos isso,
como é que trabalhamos a nossa confiança. A nossa mãe, ou quem tenha substituído a nossa mãe, é a nossa primeira imagem que nós temos do feminino ou da energia feminina. Portanto, esta energia feminina, o que é que nós associamos ao feminino? A nossa mãe, aqui, pronto, se quiserem participar, será excelente para não parecer assim um monólogo. Então, quando falamos em feminino, nós associamos à mulher. Ou podemos associar ao amor, podemos associar ao cuidado, é muito abrangente. Mas se nós falarmos dos vários atributos que associamos ao feminino, muitas vezes também cruzam-se com os atributos que damos à mãe, não é? Ao cuidado, por exemplo, não é? Ao amor. Isto são atributos que também damos à nossa mãe. Portanto, quer a nossa mãe tenha sido cuidadora, quer não tenha sido cuidadora, quer tenhamos recebido colo ou não da nossa mãe, aquilo que em nós se relaciona com a figura materna, ou com aquilo que nós percepcionamos como a nossa figura materna, é a forma como nós vivemos ou nos relacionamos com a vida. Então, as feridas que nós temos com a imagem que trazemos da nossa mãe, que são mesmo isso, são imagens, não significa que tenham sido a realidade em si. Portanto, são memórias que nós trazemos de quando éramos mais novos, ou até quando vivíamos dentro do útero da mãe, ou quando ainda estávamos a ser sonhados, planeados no útero, antes de nascermos, antes de termos sido fecundados, ou quando éramos pequenos. Esta imagem, estas vivências que nós temos, as feridas que aí se formam, são feridas que nós vamos ter com a energia feminina e que vamos ter connosco, sejamos homens, sejamos mulheres. Todos temos esta energia feminina, sejamos homens, sejamos mulheres. Estava aqui a dizer que as nossas feridas relacionadas com a imagem que nós temos da nossa mãe, e que essas imagens, essas percepções podem ter vindo até ainda antes da nossa concepção, não é? São feridas que vamos ter connosco, com o feminino, a forma como nós vamos ver esse feminino, a forma como nós vemos as mulheres da nossa vida, como tratamos as mulheres com as quais contactamos, as nossas colegas de trabalho, as mulheres da nossa família, as nossas amigas, não é? Portanto, esta ferida, enquanto não for cicatrizada, ela vai se manifestando nas nossas relações e na nossa vida. Teríamos ter tido, vive no nosso imaginário infantil, portanto não existe aquela mãe boa dos contos de fada, a ideal, a mãe que idealizamos, que está sempre pronta, presente para nós incondicionalmente, que responde a todas as nossas expectativas, a tudo aquilo que a gente quer. Isto está dentro do nosso imaginário infantil, okay? E este imaginário que ficou lá na criança, ele não consegue percepcionar a mãe como ela realmente é, como uma mulher que guarda em si também uma série de fragilidades. Portanto, vemos a mãe, quando somos crianças, perfeita, não falha, não é? É a visão que temos. No entanto, isso depois vai-nos criar decepções, vai-nos criar traumas, não é? Vai-nos criar feridas também na infância e que, se não tivermos atenção, podem perpetuar-se até a nossa vida adulta e que ficam cá guardadas nas nossas memórias inconscientes. Também temos ter que olhar também para trás, para a história não só da nossa mãe, mas para a história da mãe dela, para a história da nossa avó. A história da nossa avó muitas vezes diz-nos muito sobre a história da nossa mãe. Portanto, cada mulher é também uma filha. A nossa mãe também foi uma filha, também foi nascida de pais
que a podem ter amado, nutrido, ou que não souberam sequer gerir a paternidade da melhor forma, não é? Portanto, aqui ela também é um produto de uma ligação biológica, de uma ligação energética a todas as outras mulheres que vêm antes, não é? Então, se nós olharmos para todas as mulheres que antecederam a nossa mãe, a nossa avó, todas as outras, nós começamos a perceber que existiram muitos percalços pelo caminho. E nós, andando para trás, nós percebemos que existem feridas muito profundas na história destas mulheres. Existem feridas de pessoas que não tiveram hipótese de falar, não tiveram hipótese de realizar sonhos. Uma neta que falava com a avó em que lhe perguntava, no tempo dela, se ela se tinha relacionado com o homem que ela tinha querido. E a avó disse, não, porque ele não se interessou por mim, mas entretanto encontrei outra pessoa. E a neta pergunta-lhe, e ele alguma vez disse que tu eras bonita? Não, nunca. E alguma vez disse que te amava? Não, nunca. Tu tinhas sonhos? E a avó disse que sim, tenho. E a neta pergunta-lhe, e conseguiste realizar os teus sonhos? Não, eu queria ser farmacêutica, mas não consegui realizar. E porquê? Por causa da sociedade e da época em que vivi. Pronto. E depois a avó diz, então agora sou eu que te faço as perguntas. Tu conseguiste encontrar uma pessoa de quem gostasse se estivesse? E a neta diz, sim. Fez-lhe as mesmas perguntas. Conseguiste? Ele diz que tu és bonita? Sim, diz. Ele diz que te ama? Sim, diz. Tens sonhos? Sim. Conseguiste realizá-los? Eu estou a conseguir realizá-los. Sim. E a avó diz, pronto, então ainda bem, fico muito feliz, apesar de eu não ter conseguido, de ter tido a oportunidade de levar a vida adiante, de ter gerado uma filha, de ter gerado, que depois gerou uma neta e que agora consegue fazer aquilo que eu não fiz. Está-me a dar voz. Pronto, isto é espetacular, olha, eu estou-me a arrepiar. Eu achei lindíssimo este vídeo, que mostra muito isto. Portanto, quem veio antes teve uma história muito mais pesada. A maior parte das pessoas teve uma história muito mais pesada, mães, avós, bisavós, e quem as conheceu ou se ainda as tem vivas, se conversar com elas, consegue perceber tinham que calar muito mais, que não tinham como se cuidar, que viviam muito do que era esperado, não tinham hipótese praticamente quase de se cuidarem, de pensarem nelas, viviam mais para o dar à família, muitas vezes, ou a maior parte das vezes. Portanto, começamos aqui a ver onde é que se começam a criar, onde é que se criam feridas aqui nas mulheres, não é? Que foram mães e que deram filhas e filhos e que vão ser mães e vão ser pais, não é? Então aqui vemos onde é que os valores femininos perderam o seu lugar e perderam a sua dignidade, não é? Estes valores do cuidar que nós falávamos há pouco, por exemplo, do amar, por exemplo, não é? Então, quantas mulheres da nossa história, da história da nossa família, ou não tiveram estas oportunidades de seguir sonhos, de não terem tido a oportunidade de estudar, de não poderem vivenciar a história como nós, o mundo da mesma forma que nós. Portanto, o que é que nos é transmitido pelas avós e pelas mães, não é? Muitas vezes o que nos é transmitido é um desempoderamento da própria mulher. Portanto, não é algo que nós possamos trazer com alegria. Trazemos isto é um peso, não é? E a nossa lealdade, que nós também falámos na semana anterior, na semana passada, não é? Leva-nos a carregar este desempoderamento
ao longo da nossa vida, da mesma forma, muitas vezes, como anteriormente foi vivido. Ok? Uma avó que não conseguiu realizar os seus sonhos, por exemplo, a sua filha também pode não ter conseguido realizar da mesma forma, tem uma neta que o consegue fazer, mas, por exemplo, acaba por ter um relacionamento em que não consegue falar, em que não consegue ter voz, porque nas suas relações ela acha que é sempre insuficiente, que o outro quer mais, ou que ela tem que dar mais, não é? Isto porquê? Porque já vem de um desempoderamento ao longo das gerações, vem de um desempoderamento transgeracional, não é? Então, transformar este legado que trazemos, primeiro é perceber que ele existe. Isto é importante nós conhecermos a nossa história. É necessário nós conhecermos quem fomos, quem foram os nossos antepassados, para nos conhecermos a nós, para sabermos quem somos. Quem foi a minha bisavó, a minha avó, a minha tetravó, ainda lá mais para trás. Pode haver histórias que nos consigam contar. Ou não, mas pelo menos termos algumas histórias. O que é que aconteceram determinados episódios? Como é que era aquela pessoa? Como é que ela resolvia as coisas? Okay? Portanto, conhecermos estas histórias implica uma pesquisa da nossa parte, um interesse, sem depois querermos julgar. É mesmo só para conhecer. E daí tentarmos perceber padrões. O que é que nós estamos a repetir? Não é? A nível de emoções até. O que é que estamos a repetir? A minha avó não conseguia, não tinha poder não tinha voz. Onde é que eu hoje calo? Será que eu hoje falo tudo o que quero? Será que eu me calo muito, por exemplo? Ela não tinha tempo para se cuidar, porque cuidava das terras e das crianças e dos filhos e da casa. E o que é que eu hoje não cuido? O que é que eu hoje não cuido? E muitas vezes não cuidamos de nós. Passa por perpetuar, ausentando-nos de nós mesmas e de nós mesmos, perpetuando este não cuidar. Falta de qualquer coisa. Por falta de quê? De olharmos para trás. Olharmos para trás e honrar. E a partir daqui, propormos-nos, nesta tomada de consciência, fazer algo diferente. Okay? Portanto, é importante entendermos de onde é que vem determinado comportamento, determinado padrão e porque é que vem de determinada forma. E aqui aceitar com amor, com compaixão. E aceitar que nós não tivemos uma mãe perfeita, tal como ela não teve uma mãe perfeita. Okay? Tivemos a mãe que foi possível. E a maior parte das vezes, esta mãe possível é uma mãe suficientemente boa. Era aquela que nós precisávamos ter. E que estas mães foram mulheres com as mesmas dores, inseguranças, tristezas, dúvidas que nós. Portanto, olhar para esta linhagem feminina, isto foi abordado na semana passada também, sem a vitimização, sim. O que é que me fizeram? O que é que fizeram às mulheres da minha família? Sem esta vitimização, mas com uma compaixão profunda para fazer diferente. Para compreender e fazer de forma diferente. Portanto, isto vai nos levar a um lugar em que nós próprios conseguimos ganhar poder e conseguimos ser os heróis, as heroínas da nossa história, honrando o que se passou e agora permitindo-nos ver o que é que eu estou a perpetuar. Ok, estou a perpetuar isto e dizer mesmo internamente, ok, com muito amor a vocês, mulheres da minha vida, eu permito-me agora fazer de forma diferente. Com muita honra a vocês todas. Agora vejo aquilo que vocês passaram. Mas estou aqui, vocês deram uma vida, levei a vida, nós levamos a vida adiante agora para fazer diferente, para agarrar a vida, fazer de forma diferente, de forma mais inteira, que foi aquilo que elas não conseguiram fazer. Então é a partir deste momento que nós entramos em contacto com a nossa mãe interna, aquela que
cuida. Entramos no nosso adulto, na nossa adulta, e conseguimos então estabelecer esta ligação com o feminino, com esta parte nutridora, com esta parte acolhedora e receptiva, que também habita em nós. Então entramos aqui, já, apesar de eu ter vindo falar, não é? Ou ter vindo a estar a falar desta parte da nutrição, do autocuidado, da confiança, não é? Nós, quando contactamos com esta mãe interna que reconhece a sua ancestralidade e que vê padrões, vê algo semelhante a nível de traumas, de dores, e se propõe: eu vejo-os, mas com muito amor, eu agora sigo com a vida adiante, fazendo diferente. Nós estamos a tomar conta de nós, estamos a pegar nesta parte de nós e a modificá-la, nesta parte de nós que veio da ancestralidade e que queria ser vista, queria ser reconhecida. Nós estamos aqui, nós mulheres da tua ancestralidade, da nossa ancestralidade, nós queríamos ser vistas, queríamos que vissem como nós sofremos, para agora fazerem diferente, para não perpetuarem. É isto que elas pretendem. Não é vitimização, é mesmo transformação. É transformar a dor. Portanto, isto é um processo muito interno e transformador. Portanto, reclamar a relação que temos com a nossa mãe é reclamar o poder feminino. Sejamos homens, sejamos mulheres. Todos temos esta energia feminina, mais evidente em quem tem o género feminino. Mas os homens também têm esta energia de cuidar, de amparar. Esta capacidade de nós nos conseguirmos divertir, rir de nós mesmas e de rir em conjunto com as outras mulheres. É sentirmos liberdade para sermos. Quando nós pegamos nesta mãe interna e nos empoderamos e preenchemos dela, pegamos nesta parte de nós, magoada, nós temos liberdade para ser. Nós não vamos com isto mudar o passado. O passado não o conseguimos mudar, não o conseguimos transformar. Não vamos ficar lá atrás como eu gostaria que tivesse sido o meu passado. Como eu ficando preso a isso, ficando presa a isso, nós não vamos conseguir curar feridas, estamos agarrados a essa ferida, a essa parte que apenas quer ser vista, romper e ser largada. Nós não vamos poder modificar o nosso passado, não vamos poder modificar o passado dos nossos pais, nem dos nossos avós. Não conseguimos modificar sequer os nossos pais. Ao nível da nossa adultez, do nosso adulto, não existe qualquer perdão a ser feito. E porquê que eu digo isto? Porque quem veio antes de nós, fez o melhor que soube, conseguiu com as ferramentas que tinha. Não conseguiu fazer melhor. Não conseguiu mesmo fazer melhor. Nós nem sequer saberíamos se com aquelas ferramentas, com aquela vivência naquelas épocas, nós conseguiríamos ir fazer diferente. Calhar fazíamos até igual. Aqui o que é que existe? Uma aceitação daquilo que é, da mãe que tivemos, dos pais que tivemos, que nos deram a vida e aquilo que conseguiram dar. Então, quando nós honramos, e aqui estamos a falar da mãe, da linhagem feminina, quando nós honramos esta linhagem feminina com todas as mulheres que vieram antes, que estão atrás de nós, tantas vezes sem qualquer poder, tantas vezes secretamente passavam os seus conhecimentos a outras mulheres, ou aquilo que sabiam, ou aquilo que tinham, às suas filhas ou aos seus filhos, não é? Muitas vezes percebemos que esse legado nos traz diamantes em bruto.
apesar de todas as dificuldades, estas mulheres tiveram muita força, foram mães, também foram nossas mães, foram nossas avós, tiveram muita força para levar a vida adiante, com todas as dificuldades, ensinando o melhor que sabiam e cuidando o melhor que sabiam. O legado, o nível da nossa pertence-nos, ok? Todo este legado feminino, masculino, mas neste caso estamos a falar do feminino, ele pertence-nos. Então vamos olhar para aquilo para as histórias. As histórias das mulheres que vieram antes são nossas, sejamos mulheres, sejamos homens. Elas reverberam mais, ou de uma forma mais intensa nas mulheres, portanto, em nós, em quem aqui está e que é mulher, porque é uma energia muito semelhante, é uma energia feminina. Mas não significa que um homem, não um filho, um neto, não possa também ter muitas das feridas que as suas mães ou avós tiveram. E não significa que estas partes empoderadoras, escondidas, muitas vezes tinham que ser veladas, foram passando para filhas e para filhos. Esta força que estas mulheres tinham também não tenha passado para os homens, para os seus filhos. Então, aqui a necessidade que nós sentimos da mãe é uma necessidade biológica. Nós todos, para estarmos aqui, tivemos que estar dentro da barriga de uma mãe. Portanto, é uma necessidade biológica, não é? E ela vai se mantendo ao longo da nossa vida, apesar de ir mudando os seus formatos. Okay? A qualidade que nós recebemos a nível da atenção enquanto somos bebés, aqui vai determinar a percepção do nosso amor próprio, do nosso valor. Nós, quando somos bebés, quando estamos a ser desejados, ainda antes do nascimento, quando estamos a ser desejados, quando estamos a ser gerados, portanto, antes da concepção, durante a gestação e depois quando nascemos, a nossa mãe tem emoções. E sejamos homens, sejamos mulheres, a nossa ligação com a mãe é muito forte. Estivemos dentro dela a nível de emoções, de troca de sangue, de troca de células, de troca de oxigênio. Nós estamos ali dependentes com a mãe, somos ali codependentes com a nossa mãe. E no nascimento continuamos a ser pela amamentação. Mesmo que seja de biberon, nós tentamos sempre fabricar até um leite o mais parecido com o materno, não é? E continuamos a depender do cuidado da nossa mãe, não é? Portanto, estas emoções vão passar também para a criança, para o bebê. O pai tem um papel importante, claro que tem, mas a nível emocional, quem passa as emoções é a mãe. Imaginem, antes da concepção temos uma mãe que deseja muito ter uma menina, gostava muito de ter uma menina, e então entre casal queriam muito ter uma menina, uma filha, não é? Ela engravida, segue a gravidez e às tantas descobre que não é uma menina, é um menino, não é? Vem ali uma decepção, vem ali uma emoção, não é? E o bebê sente isto, okay? Sente isto e pode depois, ao longo da sua vida, ter uma sensação de abandono e que não sabe onde é que veio, onde é que vem a sensação que tem de abandono. E quando vai ouvir histórias, consegue perceber, ok, queriam que eu fosse uma menina, mas olha, eu nasci menino. Ou ao contrário, queriam um menino e eu nasci menina. Pronto. E estas percepções com que nós ficamos e que depois vão andando no nosso inconsciente até à nossa vida adulta podem nos trazer estas sensações, estes traumas. O próprio pai também pode ter emoções e tem, certamente, só que a criança não as vai sentir, ele vai senti-las através da mãe. Portanto, emocionalmente, quando um pai
fica decepcionado, por exemplo, nesta questão do género da criança. Se isto afetar a mãe, o meu marido, a pessoa de que eu gosto, que eu amo, cria um bebê com outra característica e eu não fui capaz, isto passa. Não tive esta capacidade, isto também passa para a criança. Passa para nós. Dores de luto, imaginem o pai que perdeu um familiar muito importante na vida dele, ou a mãe que perdeu um familiar muito importante na vida dela. Todas estas emoções que passam para a mãe, passam depois para a criança. Só que a criança é bebê, não tem uma estrutura mental capaz de percepcionar, não tem uma estrutura mental capaz de lidar. Então vai com essa percepção crescendo. E isto vai impactar, poderá impactar a sua vida. E poderá impactar a vida na forma como ela se valoriza a ela própria. E então nós dependemos muito inicialmente da aprovação ou da rejeição da nossa mãe. Desde antes da nossa concepção, durante a nossa concepção e após a nossa concepção. Portanto, não estranhemos que, mesmo sendo adultos, nós continuamos a pedir aprovação. Nós muitas vezes, quando queremos a aprovação do outro, nós continuamos inconscientemente lá atrás, no bebê, na criança, que queria a aprovação da mãe, que queria a aprovação do pai. E então não sabemos e não notamos que estamos a fazer de tudo para agradar as outras pessoas só porque queremos sentir-nos aprovados, mesmo que esse agradar vá prejudicar-nos. Quem já não aconteceu isto? Que deu mais tempo de si, que se esgotou para o outro, só porque queria agradar. Se formos a ver lá atrás, pode estar um vazio de amor. Um vazio de amor que não teve em relação à sua percepção em relação à mãe. Portanto, a forma como a vida nos nutre, como nós nos sentimos nutridos, está muito, muito, muito ligado à forma como nós nos sentimos, ou como nós sentimos que fomos nutridos pela nossa mãe, como nós sentimos que fomos protegidos pela nossa mãe. E atenção que isto é sem culpas e sem culpados. Porque quando nós descemos a este plano cósmico, fomos nós que escolhemos os nossos pais, fomos nós que escolhemos a mãe, fomos nós que escolhemos o pai. Portanto, quando nós escolhemos um pai e uma mãe, nós escolhemos para evoluir. São os dois seres que dizem sim a nós, sim, nós damos-te a vida para que tu possas evoluir e vamos-te ajudar a evoluir. E nesse ajudar a evoluir não é na perfeição. Portanto, temos aqui uma mãe possível, um pai possível para nós, que nos vão ajudar a evoluir da melhor forma que eles conseguem. Okay? Portanto, aqui não há culpados, não há responsáveis pelo que é nosso, pela escolha que foi nossa. Faz-vos sentido? Nós podemos abordar a mãe a nível sistémico, ela é muito ampla, okay? E temos uma visão ampla. Na semana passada falámos na ancestralidade feminina, não é? Na sua influência na nossa vida. Nesta semana, nesta parte nutridora, se nós olharmos como é que as nossas ancestrais tinham esta capacidade de se cuidar, como é que se sentiram no tempo em que viveram, se conseguirmos saber isso, em relação à nossa mãe, em relação à história que ela viveu em relação a nós, como é que foi? Fomos desejados? Fomos pensados? Fomos uma surpresa do acaso? Fomos bem acolhidos quando souberam que estavam grávidos de nós, os nossos pais? E aqui principalmente a mãe, torno a repetir, porque quando estamos dentro da nossa mãe,
as emoções dela passam para nós. E, portanto, estava a dizer, fomos acolhidos nessa gravidez. Não queriam, foi cedo demais. O ficar grávida foi cedo demais. E agora? Como é que vai ser a nossa vida? A nossa mãe cuidava de si, tinha segurança, transmitiu-nos segurança. Tudo isto nos pode ajudar a olhar para a forma como nós fazemos isso connosco. E se virmos, tornam a repetir padrões, algo semelhante, que é natural, faz parte da história dos nossos genes que foram passando ao longo das gerações da nossa família. É a partir do momento em que trazemos consciência, a partir daí nós vamos ter hipótese de fazer de forma diferente, mas com muito amor. Porque se não tivermos esta consciência sem amor, nós vamos perpetuar a dor. Porque arriscamos a ser muito exigentes connosco, a ser muito julgadores connosco. Portanto, com muita compaixão por nós, com muito amor por nós, com paciência pelo nosso processo, e a mudança vai acontecendo. A nossa mãe fala em memórias celulares e na consciência sistémica, a ideia com que eu fico sempre, seja eu a falar, seja eu a ouvir outras pessoas, é como se fosse um regressar a casa, porque tudo faz sentido. Pelo menos é assim que eu percepciono. Quem tem a mãe já faleceu, já não tem a quem perguntar diretamente, não é? Mas se tiver a oportunidade de perguntar a tias, a familiares que conviveram com a mãe, ainda pode conhecer histórias. Não é? Mas mesmo não conhecendo histórias, é possível trabalhar aqui até de outra forma. Pode ser com as constelações, com a hipnose, com meditações. Com as meditações também se pode ter esta consciencialização da forma como nos estamos a nutrir. Quando é criada por uma madrasta, uma mãe de criação. Pronto, nós aqui temos uma mãe que morre muito cedo, não é? E é natural que nesta situação a pessoa tenha, sem conseguir explicar, uma sensação de que não é suficiente, ou uma sensação de abandono, ou medo de abandono, pode ter uma ferida de abandono grande, ok? Porque aqui, falando numa mãe que morreu muito cedo, e entretanto o pai arranjou outra companheira e que criou uma mãe de criação, ou então uma mãe que se foi embora, ou uma mãe que deu o filho para a adoção. Estou aqui a colocar vários cenários, não é? A percepção para a criança, que não vai ter estrutura mental para perceber as histórias dos adultos, não é? É que ela não foi suficiente. Alguma coisa de errado aquele bebê, aquela criança fez, para que quem gerou a vida, para quem lhe deu a vida, foi-se embora. Tenha sido qualquer questão, teve que ir para o estrangeiro trabalhar, não tinha condições e com um amor imenso entregou à outra pessoa para dar condições à criança, morreu mais cedo, pronto. A criança vai percepcionar isto como um abandono, vai percepcionar isto como não ser suficiente, não é? Mesmo sendo criada depois por uma mãe adotiva ou uma madrasta, não é? Vai ter ali o amor, todo o carinho, não é? E até pode essa madrasta conseguir ajudar a preencher esse vazio de amor que ficou na criança, okay? Mas se a pessoa continua já em adulto a percepciona que em si está esta ferida,
de não ser suficiente, de não ser capaz, de se sentir ou de medo de ser deixada, de ser abandonado ou abandonada, há que olhar para esse vazio de amor e perceber, poderá ter vindo então da sua história, ter vindo quando era criança, quando era bebé, e procurar olhar para essa parte de si com muito amor. E isto não é assim miraculoso, não é? A parte de nos amarmos, essa criança, esse bebê, pode levar algum tempo, pode ser rápido, depende da história depois de cada um e do processo de cada um, não é? E aqui o como fazer, estava eu a dizer, pode ser com as constelações, pode ser com a hipnose, pode ser com meditações, com reflexões, com exercícios de escrita de vocês para vocês mesmos, de forma a irem conseguindo exteriorizar o que estava lá escondido e a começarem a transmutar o que estava lá escondido e a perceberem, ok, eu já não estou nesse lugar, eu neste momento cresci, eu sou adulta, já não estou lá atrás, eu já não sou aquele bebê, não sou aquele menino, aquela menina em que ficou sem a mãe e não tive responsabilidade nisso, e em última instância, quando viemos a este plano, nós escolhemos ter esta experiência, provavelmente para trabalharmos isso em nós, o abandono, o ser suficiente, para trabalharmos, para aprendermos a valorizar-nos. Quando é criado, e se conseguires, diz a ti mesmo: o que julgo em mim não me define por inteiro. Eu também sou luz. Eu também sou amor. Visualiza-te nesse abraço que dás a ti mesmo, a ti mesmo. Mesmo se conseguires, abraça fisicamente. Sente a ternura desse abraço, nutrindo a conexão contigo. Deixa que esse gesto expresse amor por ti. Quem és? Tens partes de ti que não gostas. És sombra. Mas também tens partes de ti que gostas. Também és luz. Mas nenhuma dessas partes te define por inteiro. És mais. Permite que as emoções fluam livremente em ti. E vai respirando, libertando tensão. E sendo gentil contigo, ao expressares esse abraço a ti próprio, a ti própria. Aceita cada emoção como parte da tua experiência humana, sem julgamentos. E respira esse lugar, permitindo-te preencher de uma luz amorosa, suave. Também és amor, também és luz. Sente a respiração. Observa as sensações no teu corpo. E vai respirando esse lugar. Estás totalmente presente contigo
contigo mesmo, reconhecendo em ti a riqueza de quem és, o diamante que és, aqui e agora. Tens sombras, tens luz, mas nenhuma destas duas partes te define por inteiro. És amor, és luz. Compromete-te interiormente em recordar-te disto, que também és luz e amor. Compromete-te a cultivar o amor por ti todos os dias. Compromete-te a estar aberto, aberta, receptiva, para abraçar todas as tuas partes, todas as partes da tua essência. Elas são partes de ti, não te definem por inteiro. És um ser divino numa experiência humana que contém e emana amor e luz. Abraça